Vamos ler somente Tiago 5:7, por enquanto. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Tiago viveu mais tempo com Jesus do que a maioria, porque ele era irmão físico de Jesus Cristo. Provavelmente também por isso ele tinha uma visão muito prática da fé, porque ele conviveu com Jesus e ele dá-nos a dica em Tiago 2, versículo 1, tende a fé que Jesus teve, porque essa é a fé que Deus procura, uma fé prática. O nosso tema é fé para a segunda-feira, não somente para a segunda-feira, mas de segunda a segunda, porque não é bom quando a gente acha que a fé é só para os domingos, talvez para uma meia horinha, uma hora e meia de culto e nada mais, que nada. A fé bíblica, a fé verdadeira, ela vai de segunda a segunda. E quando a palavra de Deus fala aqui de paciência, melhor traduzido seria perseverança. Perseverança, a definição melhor que eu achei é uma fé que continua, que vive. Então paciência, às vezes a gente tem uma conotação errada de paciência, negativa. Tenha paciência, A Bíblia, quando fala de paciência, fala de um crescer, de um fluir, de um crescer em direção à eternidade, onde está o trono de Deus, onde flui uma água cristalina da graça de Deus que abunda cada dia, cada vez mais. Estamos indo na direção, queiramos ou não, da vinda do Senhor. E antes de continuarmos, vamos agora nos levantar, vamos orar e pedir que possamos entender Tiago 5 hoje à noite. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Tu estás aqui. Tu és um Deus vivo, um Deus que se preocupa, que se importa conosco. Tu sabes como nós muitas vezes deixamos as coisas divinas para trás, mas obrigado pela Tua paciência, pela Tua fidelidade. Pedimos que Tu nos ensines hoje à noite uma fé prática, uma fé que dura, que cresça através da Tua graça. Pedimos que hoje à noite cada um receba da Tua graça abundantemente, através da Tua palavra. Amém. Muitas vezes a nossa grande questão é o que Deus quer? O que Deus quer de mim? Muitos não sabem o que Deus quer. Aqui nós vemos como o Tiago está indicando para o centro do nosso ser, nosso coração. E aqui do início até o fim a Bíblia diz, Deus fala com muito amor, dá-me, filho meu, teu coração. Deus está interessado em nosso coração. E aqui há um problema. Quando a gente divide o coração com outras coisas, quando a gente tenta dividir Deus com outras coisas, não vamos conseguir viver pela fé. É um segredo. Se quiser viver pela fé, você precisa entregar seu coração por inteiro a Jesus Cristo. Em outra referência em Crônicas está escrito assim, Deus, Ele está vasculhando a terra e procurando pessoas com corações não divididos. Porque não dividido é com fé. É com fé. É isso que Deus procura. Deus, então, por isso o nosso tema hoje à noite vai ser fé novamente. É um assunto do coração. Então, se quiser viver na fé bíblica, então entregue seu coração sem nenhuma divisão ao Deus vivo. Ele fará algo glorioso para si e para você. Então, existe uma ligação com esta vida, porque há uns críticos que dizem, não, vocês que vêm com a Bíblia, vocês vêm com a eternidade, vocês consolam as pessoas com algo que vem lá longe. E aqui, o que sai para mim? Eu quero aqui algo. E a Bíblia, ela diz tão claramente o que Deus tem para nós aqui. Todo dia desta vida eu posso ter algo assim tão maravilhoso. Estão vendo aqui? Lugar maravilhoso aqui na Chapada do Brasil, Chapada Diamantina. Eu conheço uma pessoa que foi tomar banho nessa água. Não fui eu, infelizmente. Um dia eu chego.
Porque uma água tão cristalina, esse lugar aqui é um lugar de sossego, de tranquilidade. E é isso que Deus oferece. Jesus diz: vinde a mim, e eu darei descanso para vocês. Um descanso que você só vai conhecer no refúgio em Jesus Cristo. Esse descanso você precisa ter. Você pode ter já nesta vida. Deus promete isso para você agora. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Jesus promete para agora. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho de Deus tem a vida plena já agora. Algumas dicas para esta vida. Nesta vida nada é mole, não é? Nós passamos por sofrimentos. No versículo 13 nós lemos: está alguém entre vocês sofrendo? Então você pode ir ao descanso, ao lugar do descanso, escondido. Um lugar maravilhoso, onde você pode repousar. Qual é a distância para você chegar a este lugar, para a sua alma? É a distância de uma oração. E agora não pare aqui. De todo coração. De todo coração. Essa é a chave. Se você faz só uma reza, nem sabe o que você falou, nada contra recitar versículos bíblicos. Não sou contra de jeito nenhum. Mas enquanto seu cérebro e sua boca estão falando, Deus está procurando o quê? Seu coração. Eu gosto de recitar versículos bíblicos, mas se meu coração não está ligado, de nada adianta. Então tem que ser uma oração de coração. Deus está procurando isso. E pode ser gaguejado, pode ser cheio de soluços e choro, mas Deus vê o coração. E Deus vai imediatamente agir dando seu descanso. Se alguém está entre vocês sofrendo, faça oração. É o que Tiago diz. Ore. Porque a oração, ela é a ligação com o descanso divino. Como Davi disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele faz-me repousar e me conduz a águas tranquilas. Davi disse: águas tranquilas. Deus, ele reclama, faz o profeta Isaías falar isso, o seguinte: meu povo, o povo de Deus, rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, silenciosamente. Na agitação do dia a dia, nós perdemos a ligação com o Siloé, o enviado, com o Cristo e com a sua palavra mansa, que não faz barulho nenhum. Ou vocês ouvem barulho daqui? Não tem, mas é a Bíblia. Esta é a água mansa. Quem se senta aos pés de Jesus e começa a procurar nesta fonte, acha água mansa, mas ela penetra em nossos corações e sara nossas vidas. É a promessa daquele que morreu por você. Davi, ele diz em outro salmo: uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, todo dia, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, pois há adversidade. Ele me guardará protegido em sua habitação, e no seu tabernáculo, no seu templo, na sua comunhão, me esconderá e me porá em segurança sobre uma rocha. A rocha é Jesus. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, e eu louvarei ao Senhor. Coisa boa demais, né? É delícia, é muito mais do que essas águas aqui. Embora a gente já tenha aqui, pode ver aqui um sabor daquilo que Deus dá quando a gente chega na comunhão com Ele.
Nos sofrimentos, especialmente, nós podemos entender algo do sofrimento de Jesus. Pedro, ele diz assim, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que o tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Esse é um versículo que eu grudo nele, que eu quero entender e preciso entender muito mais. Porque se eu entender, não vai ser o pecado que me domina, mas eu serei uma pessoa que vai fazer a vontade de Deus. E isso é descanso. Isso é um descanso que Deus conseguiu por nós de graça, através do sofrimento do seu Filho amado. Vamos continuar. Se alguém está feliz, felizmente, temos também felicidade nesta vida, né? Ainda bem. Está alguém feliz, está alguém alegre? Tiago fala sobre isso, continuando depois que ele falou do sofrimento. Então, cante louvores. Louvar a Deus, cantar a Deus é algo especial. E também, gente, também é oração, né? Como é bom quando a gente ora a Deus, cantando, louvando, e Deus, Ele está ansioso para ouvir os nossos louvores a Ele. Então, se estamos felizes, cantemos ao Senhor. A Bíblia continua e diz, se alguém dentre vocês está doente, olhe como a doença é uma sombra muito, muito forte. Então aqui a Bíblia diz, olha, se você está doente, você tem o direito de ir para a liderança, para os presbíteros da sua igreja. Chame os presbíteros da igreja e que esses façam o quê? Oração. Olha só, oração sobre ele, ungindo-o com óleo. Aqui a gente vê uma imposição de mãos. A Bíblia, ela diz que é bom quando isso acontece, mas tem que acontecer na ordem bíblica. Porque se acontecer fora da ordem, o apóstolo Paulo, ele dá um aviso para o Timóteo, diz, não faça isso precipitadamente, porque você pode ter parte com pecados de outros. Então não é para fazer qualquer coisa, não é para fazer sempre, mas quando um está doente, os anciões, ou melhor, os presbíteros têm a responsabilidade de ir para essa casa e orar. Ungir a pessoa não com esperança no óleo, não. Com a esperança que Deus interfira e cure a pessoa. E pode-se dizer aqui que isso aconteceu muitas vezes, que Deus deu resposta à oração assim e a pessoa foi curada. Aqui depois vamos ver ainda que também tem que ser abertamente falado todas as coisas, tem que ser expostos os assuntos do coração do doente, né? Enquanto a gente esconde, não adianta, né? Temos que nos expor completamente. E se tiver algum pecado, Tiago diz aqui que ele precisa ser perdoado. A pessoa precisa fazer um novo começo com o Senhor. E aí Deus dará cura se Ele quiser. E também isso é muito importante, precisamos ter essa coragem de falar para as pessoas doentes que nós não temos como curá-las e que elas precisam sempre estar preparadas para morrer. Eu, você, qualquer um, nós precisamos estar preparados para morrer aqui e agora. E isso será também para nós uma arma para vencer esse combate, essa luta contra a doença, porque é muito forte. Mas precisamos para isso não de consolo barato de seres humanos ou de mentiras humanas, né? Vai dar tudo certo e a pessoa já sabe que vai morrer, mas não está falando para o doente. Isso aí eu acho cruel. Precisa-se de sabedoria, não pode falar sempre para as pessoas ou imediatamente, mas precisamos de sabedoria para ajudar pessoas doentes também no seu caminho final, porque um dia chega o caminho final para todos nós, e nós temos o exemplo da querida irmã Letícia, faleceu com 26 anos, então, ela venceu a luta, e para nós é um grande desafio de aprender dela a viver pela fé. Muito bom. Então vamos continuar. Segunda coisa
bem importante. Precisamos de uma fé para a eternidade. Então o alvo da fé nunca pode ser o aqui e agora. Porque existe um enorme engano, e é o engano da riqueza. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Não, o dinheiro é um mal porque a gente precisa dele, embora não gostemos dele. Mas não amem o dinheiro nem as riquezas, porque será para nós uma raiz do mal, um engano. E o Tiago aqui fala, puxa, mas fortemente sobre o engano da riqueza. Por quê? Para nos abrir a visão para a eternidade. O grande ricaço Onassis, ele disse, um homem rico muitas vezes é somente um pobre com muito dinheiro. O próprio Onassis disse isso e com certeza ele sabia do que ele falava. Qual é a riqueza que a gente quer? Nós queremos a riqueza divina, como Jesus disse. Acumulem um tesouro na eternidade. Ninguém pode roubar, porque aquilo que a gente tem aqui vai ser roubado de nós. E se quiserem atentar para os versículos aqui, que não dá tempo para lê-los, mas eles são muito interessantes, pois eles mostram como a riqueza é enganosa. Ele fala do ouro que corrói. Ouro corrói? Não. Ainda não. Se você aquecer ouro, você vai ver que está para oxidar já. Mas Deus vai fazer com que também o ouro vai acabar. E a Bíblia fala de um fim onde todos os elementos vão ser queimados. Mas para o rico, a corrosão da riqueza dele é aqui. Eu que vou corroer, não é? Eu que vou morrer. E com que eu vou segurar aquilo que eu acumulei nesta vida? Não tem como segurar. E aqui o Tiago, ele fala, continuando o capítulo 4, que é um aviso para arrependimento. Lamentem-se, ricões aí, porque tudo isso vai ir embora, toda a sua riqueza vai acabar. Lamentem-se. Mas ele também está falando da culpa da riqueza. E quando nós temos riquezas nas quais nosso coração está grudado, nossa culpa acumula-se e cresce com a nossa riqueza. A culpa do engano da riqueza. Olha só o que poderia ser falado em nossa época, né? No Brasil. Eis que o salário dos trabalhadores que trabalharam nas ruas, né? Cuiabá, os ceifadores dos vossos campos, que vocês retiraram com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. E vocês aproveitaram, viveram regaladamente e engordaram o vosso coração. É o que Tiago diz. Aqui, versículo 5. Em dia de matança. A gente conheceu um rapaz, um homem, que ele reclamou sobre o Brasil. Ele era estrangeiro, ele passou aqui e disse: olha, se eles soubessem que se pagassem bem as pessoas, não teria tanta criminalidade. Mas a criminalidade aqui é tão grande, ele disse, porque eles não pagam os salários. E a gente tem que concordar. Por isso que nos países, entre aspas, do primeiro mundo, há menos criminalidade, porque as pessoas têm um salário justo. Nem sei se é justo. Está piorando cada dia, parece, que as pessoas acham que é justo. Mas Deus fará justiça. Então podemos ter paciência, porque um dia Deus fará justiça e vai cobrar também a questão dos salários retidos. É o que Deus promete aqui. Então, o grande alvo de uma fé para a eternidade é que vivamos para a eternidade. E agora, o Tiago, ele nos dá exemplos. O exemplo que o Tiago dá, dos versículos 7 a 11, é um modelo. E ele fala dos profetas.
Eu vou ler para vocês, versículo 10, por exemplo. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência, perseverança, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Que contraste contra os ricos, os profetas. Os profetas escolheram de todo o coração fazer a vontade de Deus. E olha, os exemplos do Antigo Testamento são muito fortes. E eles são tão fortes que não precisamos pensar que nós vamos sofrer tanto quanto eles. Porque não vamos. Nunca, jamais. Eles sofreram muito, mas muito mais. Pensando em Jeremias, por exemplo, ele não tinha ninguém, ele estava solitário e falando coisas para as pessoas que as pessoas não queriam ouvir. E sempre que ele falava algo que o que Deus queria, eles faziam o contrário. Aí ele foi e Deus falou, então tudo bem, vocês querem assim? Podem fazer. E aí eles falaram, não, agora não queremos. Era assim que Jeremias sofreu. E aí quando ele começava a falar, eles ficavam chateados, jogaram ele dentro de um poço sem água. Ele ficou lá esperando. E esse era o sofrimento de Jeremias. Então, Lamentações já foi escrito, foi por Jeremias. Está cheio de esperança. Mas não escrevamos nós livros de lamentações. E espero que nós cuidemos uns dos outros, porque temos que realmente cuidar uns dos outros, para que ninguém esteja sozinho. Nós precisamos, porque há uma luta. Quem quiser viver pela eternidade será confrontado com muita inimizade, mas nós podemos animar uns aos outros. E que Deus nos dê misericórdia, para que sejamos pessoas que cuidam uns dos outros. Que ninguém em nosso meio esteja sozinho e sofrendo solidão. Como seria isso triste? Haveria que falar muita coisa, sobre riqueza. Eu gostei muito nós cantamos no início uma música do Testing. Ele era um alemão. Ele dizia o seguinte: rico é quem tem muito. E depois ele disse: mais rico é quem precisa de pouco. Mas o mais rico de todos é quem dá muito. É o Ter Stegen que falou. Aquele que dá muito. E depois eu vou acrescentar uma frase ainda, porque achei uma coisa que eu acredito que seja mais rico do que o mais rico que a gente acabou de ver. Mas para isso vamos antes continuar. Tiago, ele está ensinando a fé para viver das riquezas de Deus. As riquezas de Deus, elas são maravilhosas, elas preenchem nossa vida aqui e nos conduzem até a eternidade. Mas quais são as riquezas que Deus tanto destaca na Bíblia? É o ouro, é a prata, são os diamantes, é a natureza com essa preciosidade que a gente fica admirado, contemplando, a mesmo que ela caiu, feio. Não é. A riqueza de Deus é seu amor para conosco. Ele nos ama, Ele é amor, é a riqueza de Deus. E para conosco, Deus manifesta o seu amor nisso, que Ele vem ao encontro de nós, mesmo que ainda haja muito dentro de nós que não gosta dele. A Bíblia nos chama por sermos pecadores, de inimigos de Deus. Deus mandou seu Filho para nos trazer o perdão dos nossos pecados. Perdão é a riqueza de Deus. Deus dá perdão para as nossas falhas, para as nossas culpas. Porque nós pecamos, nós estamos em condições terríveis perante Deus. Tiago, ele disse, não sei se vocês lembram, quem falhar em um mandamento, quem errar um mandamento de Deus, é culpado de todos.
É assim que a justiça de Deus é. E aí, então, tem chance para mim servir a Deus? Nunca. Se não fosse o perdão de Deus. Deus mandou Jesus Cristo para nos trazer na obra da cruz o acesso às riquezas de Deus. Jesus morreu e demonstrou: eu te amo. Eu amo você, mesmo você não sendo perfeito. Né? Hoje em dia tem que ser tudo top, hiper, giga, top, o melhor, o mais melhor. Gramaticalmente eu sei, tá errado, até eu que sei isso. Né? Mas tem que ser sempre mais. E aí, cadê o normal? E o doente? E aquele que não tem tanta força? Aonde que ficam? Saiba que Deus não liga com nada disso, porque Ele te ama mesmo que você falhou. Isso nos dá uma tremenda liberdade, um acesso a uma fonte que não acaba, porque a fonte de você conseguir o amor de Deus está seca. Você e eu, nós não conseguimos merecer o amor de Deus, mas Deus Ele enviou Jesus para abrir uma fonte no seu próprio coração, literalmente. Quando aquela lança atravessou o peito de Jesus, ele, pelo menos foi o alvo do soldado, o coração de Jesus. E nós sabemos que o coração de Jesus foi atravessado para nos dar perdão. Esta é a fonte do amor de Deus. Se quiser o amor, então tem que ir aqui, porque aqui você vai achar. Você vai achar misericórdia. E a Bíblia fala tanto da misericórdia de Deus, como é uma fonte inesgotável. Deus tem misericórdia conosco. E a Bíblia fala da salvação. E no final do Tiago, fala-se exatamente disso. Vocês podem ler em casa, mas eu vou ler os últimos versículos, os últimos 2 versículos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Jesus não veio aqui nesta terra por causa de alguns erros, alguns delitos de homens de honra. Não, ele veio por causa de multidões de pecados. Cada vida é uma aglomeração de pecados assustadora, mas Jesus pagou por todos eles. Precisa, porém, do seu coração para isso. Seu coração precisa se converter. Converter não a uma igreja, não a uma seita, não. Você precisa se converter a Jesus Cristo. Ele é aquele que quer ser seu mediador para Deus. Mas converta-se a Ele, porque então multidão de pecados serão cobertos. Viva essa fé que está ligada às riquezas de Deus. Salvação não é apenas quando você se converte a Jesus e nasce de novo. Esse é o início da salvação. Mas a salvação de Deus, ela continua. A Bíblia diz que Jesus completou todas as obras por nós. Efésios 2:10. Para que andássemos nelas, Ele já produziu as obras, sofrendo por nós. E essas obras são obras da salvação de Jesus. Ande nas obras que Jesus preparou por você, e a salvação se manifestará na sua vida de muitas e muitas maneiras. Um exemplo muito comovente é de um missionário. Ele estava, se não me engano, no Himalaia, pregando o evangelho a alturas de montanhas. E ele estava conversando com um homem de uma outra religião, tanto faz qual é. E aquele homem não queria muito saber sobre Jesus Cristo. Daí começou uma tempestade de neve lá no alto, super perigoso. E quando eles atravessaram o cume daquela montanha, eles viram uma pessoa lá,
uma pessoa que tinha se machucada, não podia andar, ela estava lá agachada. Então o missionário falou para o homem: vamos ajudar esse camarada, senão ele vai morrer aqui congelado. Mas o outro homem falou: deixa para lá, você está louco, se a gente parar aqui nós todos vamos morrer. Mas o missionário, ele ficou com aquele homem, o levantou e juntos eles desceram, mas foi muito devagar. Mas depois de um tempo, não sei quantos minutos ou horas que passaram, eles acharam um corpo de um homem. Ele tinha morrido congelado. Adivinhe quem era? Era aquele que achou que não precisava parar pelo outro. Quando nós servimos a outros, salvação acontece também em nós. E por isso precisamos aprender a servir a outros. O missionário, ele salvou uma vida, e sem perceber, ele salvou a própria também. E gente, se nós não servirmos a outros, nós vamos morrer congelados nessa tempestade de frio espiritual que quer abalar o amor em Cristo que se manifesta no amor aos outros. Por isso, Deus quer nos dar uma fé para todas as horas, uma fé para a eternidade, que tenha em vista a eternidade, uma fé para viver das riquezas de Deus. Para concluir, eu gostaria de mostrar isso de novo. Lembram? A fé para todas as horas. Existe um descanso para você. Vai até esse descanso. Uma fé para a eternidade. Olha, eu amo surf. Eu sou um surfista teórico. Já surfei todas as ondas, de 30 metros para baixo, teoricamente. Mas a verdade é que a vida é igual um surf. Passa rápido. Sabe, você está dentro daquele túnel, você já sai. Então, olhe para o alvo, vai embora. E se você viver pela graça de Deus, você vai curtir até os sofrimentos. Porque vai passar rápido. E depois você vai olhar para trás e vai louvar a Deus. É o que é uma fé para a eternidade. E agora, finalmente, fé para viver das riquezas de Deus. Lembram da riqueza que a gente falou? Existe uma riqueza maior do que todas as outras. É quando você dá mais do que você tem. É possível dar mais do que eu tenho? Sim, quando você está ligado com a fonte da graça de Deus. Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É o segredo daqueles que servem a Deus. Eles não têm mais do que os outros, pode até ter menos, não interessa. Deus vai usar e vai dar através de nós, se nós nos dispormos a servir a Ele de todo o coração. Então, que Deus abençoe vocês e a mim nessa próxima semana. Com isso, que tenhamos uma boa semana e, mais do que isso, uma fé que vai assim até a eternidade, porque em breve o Senhor virá.